área metropolitana é uma cidade grande. Há quem diga que é uma cidade grande, feita de outras cidades. Há mesmo quem diga que, em bom rigor, não existe, pois o que há são lugares, vilas e cidades. O resto é uma abstração, aliás, na linha da distinção que Pessoa também fazia entre a árvore e a floresta. Se calhar todos têm razão. E se assim for, está criado um problema complexo, que para ser resolvido ou enfrentado, tem pelo menos, e em primeiro lugar, de ser identificado. Por isso surge o projeto de investigação MetroGov, Governança na Área Metropolitana de Lisboa, num contexto de conflito, competição e cooperação, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e envolve o Instituto Superior Técnico, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e a Faculdade de Arquitetura, todos da Universidade de Lisboa. Portanto, naturalmente também os seus centros de investigação. Na verdade, precisa-se de mais conhecimento para tornar as áreas metropolitanas mais justas, mais eficientes e competitivas. Neste podcast, ouvimos pessoas que interessam e que se interessam pela governança metropolitana. São as experiências, as expectativas, as convicções de cada uma que nos irão ajudar a montar um puzzle ainda demasiado complexo. Eu sou o Jorge Gonçalves e conto com o apoio da Sofia Bizarro. Este é o podcast Pontos nos Is e o tema é a governança metropolitana. Bem-vindos. Para hoje, convidámos Carlos Humberto Carvalho. É primeiro secretário da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa e foi presidente da Câmara Municipal do Barreiro durante 12 anos. Nós temos um conjunto de perguntas, pronto, muito simples, nada de especial, mas na verdade as perguntas são um bocadinho apenas uma motivação para ouvir a sua história, já que tem aqui um percurso, embora sendo muito novo, tem aqui um percurso muito alargado do ponto de vista político, quer numa autarquia, quer na área metropolitana de Lisboa, e portanto temos todo o interesse, sobretudo, de ouvir a sua história sobre o funcionamento da AML, as suas contradições, as suas vitórias, a relação com o financiamento, os conflitos, o futuro. Portanto, na verdade, as perguntas são apenas quase uma rampa de lançamento para ouvir o que nos tem a dizer sobre isto. Portanto, gostaríamos de seguir aqui este percurso, mas ela é suficientemente flexível para ouvir o que tem para dizer e da forma como tem para dizer. Nós não gostaríamos de ter aqui uma entrevista sem fim, portanto também todos temos um tempo limitado, e portanto teremos aqui por volta de 1 hora, se estiver assim disponível, 1h15, 1h20, e pronto, e era este o quadro geral. Então pronto, se estiver de acordo, a primeira questão é logo assim forte, e a pergunta que lhe faço é: faz sentido a existência de uma área metropolitana enquanto instituição? Quais as vantagens? Quais as principais barreiras que se levantam ou que se têm levantado a essa institucionalização? Eu diria que faz todo o sentido. É preciso ter consciência que na vida política, na vida social, na nossa própria vida, nós temos que ir construindo os caminhos, né? Ir fazendo caminhos. Faz sentido, se me pergunta se a área metropolitana está em condições de assumir os desafios que a região precisa, não está. Mas isso não quer dizer que mesmo assim não faça sentido. Claro. Faz sentido, e faz sentido fazer o caminho da área metropolitana se consolidar, crescer, ter novas competências, ter suporte financeiro, técnico, humano, etc., para poder responder aos desafios da região. E, portanto, faz todo o sentido. Faz todo o sentido para que se conversem, os presidentes de Câmara terem um fórum de conversar, de dialogar, de se contradizer até com experiências, etc. E faz sentido para resolver questões. E eu acho que nos últimos anos eu fui presidente ainda da anterior Junta Metropolitana
que acabava por ser mais um fórum de conversa, de discussão, de articulação muito por cima de políticas, e agora estou nesta função e nos últimos anos deram-se passos. As alterações formais, legais de constituição da área metropolitana também ajudaram um bocadinho, ainda que foram um passo, eu diria, foi quase um marca-passo, não é? Mas apesar de tudo por iniciativa dos municípios, porque há um contexto político determinado, nós fizemos o exemplo mais acabado dos transportes, não é? E da criação do passe navegante e tudo o que isso implica. Portanto, eu diria, faz todo o sentido, é preciso irmos mais longe, é preciso fazer o caminho para aquilo que eu já referi, que não vale a pena estar a repetir. Sim, faz sentido, é preciso alargar a competência, é preciso que a área metropolitana assuma o papel que tem que ter em relação à região, e é indispensável que a área metropolitana assuma o papel e a sua obrigação em relação ao país. Então, e que barreiras vê essa, digamos, essa maior institucionalização, esse maior peso, certo, digamos? Eu diria que o facto da área metropolitana ser uma espécie de associação de municípios, ainda que de caráter específico, em que tem 18 personalidades, 3 forças políticas, conselhos com dimensão distinta, com problemas distintos, com meios financeiros distintos, com características distintas, em que as decisões procuram sempre, e eu não sei se me lembro de alguma decisão estratégica que não tenha sido tomada por unanimidade. Portanto, é que é preciso criar unanimidade, e portanto isso é uma dificuldade, ninguém consegue gerir uma instituição que tenha efetivamente poderes e que tenha que decidir sobre coisas concretas, que esteja à espera de 18 unanimidades, portanto, 18 contributos para uma unanimidade. E, portanto, eu diria que as questões institucionais são um problema. Eu sou defensor abnegado da eleição dos órgãos metropolitanos. Na minha opinião, é isto que faz sentido. Claro que não é eleição para dizer que temos apenas um órgão eleito, é preciso depois lhe dar competências e os meios respectivos. Mas indispensável, na minha opinião, indispensável para que consigamos cumprir com as nossas, com aquilo que eu acho que a área metropolitana devia fazer. Pronto. Eu acho que isso é um passo e que não é contraditório com a região, com a regionalização. Não sei se nós precisamos de 7 regiões, de 5 mais 2, ou se precisamos de 5 e 2 áreas metropolitanas. Não tenho uma convicção profunda sobre esta matéria, mas acho que não é contraditório qualquer das soluções. Eu diria que nesta fase é o que for consensual. Mais do que a minha opinião, é o que for consensual relativamente às questões da regionalização e das áreas metropolitanas. Sr. Carlos Humberto, tiro uma dúvida que eu por acaso fui. Quer dizer, quando se diz o país é muito centralista e não quer passar competências para um nível regional ou metropolitano de forma clara. E eu pergunto também o seguinte, essa é uma curiosidade que me tem vindo a assaltar nos últimos tempos, que é, e do lado do poder local existe disponibilidade para passar competências para um... Também haverá dificuldades, como é normal. Portanto, eu acho que o fundamental das competências devem passar de cima para baixo, ou, portanto, do poder central para o poder regional, ou para o poder metropolitano, mas naturalmente que há algumas coisas, até por esta razão, que é depois preciso passar de baixo para cima. E vamos ter essa dificuldade, portanto isso não... Agora é preciso fazer... É preciso, primeiro que tudo, tomar a decisão. Sim, vamos ter uma área metropolitana eleita. Tá? Primeira decisão. Depois,
Então, vamos afinar as competências. Quais são as competências da administração central? E depois, tendo em conta essas competências da administração central que passam para a administração metropolitana, vamos ver quais são os acertos que têm que fazer. E se fizer este caminho, é mais fácil. Se for ao contrário, isto é, se começarmos a discutir logo para a base, o que é que tem que passar de baixo para cima, é muito mais difícil. Agora, se for este caminho que estou a referir, ou esta metodologia, eu acho que é mais fácil. Porque depois torna-se evidente que é preciso, de facto, passar de baixo para cima. Muito bem, certo. Pronto, essa foi uma questão que foi agora, isso foi clarificado e foi interessante esta abordagem que fez. Já agora, o Sr. Carlos Humberto falou das vantagens e do que se alcançou, e eu acho que foram marcos significativos. Eu acho, enfim, a questão dos transportes, eu acho que é aquelas bandeiras que eu acho que servirão para mostrar, de facto, as vantagens de uma organização deste tipo. Mas eu também gostava de lhe perguntar um bocadinho ao contrário, isto é, não digo insucessos, mas aquilo que foi menos conseguidos, ou algumas das consequências desta fraca institucionalização, também podem eventualmente ser uma boa bandeira para mostrar como faz falta uma AML diferente, digamos assim. E eu pergunto-lhe que se vê algumas consequências ou alguns pontos menos conseguidos, não é? Exatamente pelas insuficiências que falou. Gostava que nos desse algum exemplo do que poderia ser feito com um alcance diferente, digamos assim, se a institucionalização fosse mais forte, por exemplo. Eu acho que dificilmente nós conseguimos resolver os problemas da habitação. Agora fala-se da habitação indigna, da habitação a custos controlados, etc. Renda acessível, etc. Eu diria que dificilmente se consegue resolver o problema da habitação senão numa visão mais alargada do que apenas a visão municipal. É um exemplo, mas podíamos dar outros, sei lá, as questões particularmente as questões relacionadas com as alterações climáticas e as necessidades de intervir a esse nível. Há coisas que podem-se fazer com o somatório de pequenos contributos, né, dos municípios. Embora o plano já tenha sido uma boa ajuda, ou não? O plano é uma boa ajuda, mas a concretização do plano claro. pressupõe a resolução de algumas das questões que estão no plano, pressupõe a articulação, pressupõe investimentos que são multimunicipais, são supermunicipais, ou se quiser, são multimunicipais. Tudo o que pressupõe entendimentos, financiamentos, etc., de vários municípios, digamos, torna-se sempre muito mais difícil. Portanto, se nós tivéssemos uma área metropolitana e que tivesse capacidade financeira, como é evidente, e técnica, etc., eu acho que nós estávamos em condições de responder melhor a alguns destes problemas. Eu falei nestes, mas podia falar noutros, não é? Muito bem. Sim, eu acho que é um bom exemplo. Aliás, eu até estava aqui a falar com a doutora Sofia Bizarra a propósito de um caso que eu gostava de explorar um bocadinho mais no futuro, é, por exemplo, o tratamento da zona ribeirinha, não é? Este imenso estuário da margem norte e margem sul, e estávamos a falar até das ciclovias. E as ciclovias muitas vezes não se articulam de um lado para o outro, não é? E, portanto, há aqui uma relação entre bilateral ou até multilateral, se quiser, entre os vários municípios, que se calhar poderia ser um bocadinho mais explorada, não é? Em termos de planeamento. É indispensável fazermos este caminho e se reparar. Portanto, falou nas ciclovias, mas as questões que têm a ver, por exemplo, com o saneamento básico, tem grandes infraestruturas de saneamento básico, as hectares, os sistemas em alta da água, acabaram por se encontrar coisas forçadas, digamos,
que depois, como os sistemas multimunicipais para o tratamento das águas residuais, um bocadinho quase obrigando os municípios a associarem-se, porque não se associassem não havia financiamento comunitário. No fundo, isto são formas que eu acho menos conseguidas se nós tivéssemos uma região metropolitana a gerir estas matérias. Ciclovias, algumas acessibilidades. Hoje a acessibilidade dificilmente pode ser apenas municipal, ela tem sempre, tem em grande medida interações, interligações com o município ao lado. Portanto, são um conjunto vastíssimo de matérias que eu acho que teria vantagem de serem tratadas num sistema. É que o Conselho, eu não sou defensor nem de salvo em situações muito particulares, excepcionais, de agrupamentos de conselho, fusão de conselhos, melhor dizendo, não é agrupamentos, é fusão de conselhos. Não sou muito, porque há realidades locais, há culturas, há história local, etc., há características que eu acho que é mau perder. O municipalismo é muito enraizado, não é? É muito enraizado no país e, portanto, não sou muito defensor dessa matéria. Nos últimos anos temos feito caminho de muitas respostas intermunicipais, mas nós precisamos de... Isso é insuficiente, pronto, em resumo, isso é insuficiente. Pois. Pois, eu tinha aqui exatamente esta questão. Portanto, esta questão da relação, da cooperação bilateral ou multilateral, se quiser, já percebi que muitas vezes é imposta com o chicote do financiamento, quase, não é? Portanto, e de facto isso, enfim, não sei se é a melhor maneira de lá chegar, enfim, houve outras. Mas o que é que sente? Sente que há uma tentação maior para o conflito ou para a cooperação neste momento? Isto é, sente que há uma maior dinâmica de cooperação voluntária entre municípios para a resolução de algumas questões? Enfim, dependerá agora aqui de algumas, ou... Há essa maior predisposição, sem dúvida. Mesmo enquanto Presidente de Câmara, tenho perfeita consciência disso. E eu diria que isso é uma realidade, mas é sempre difícil, Digamos, os municípios têm consciência de que isso é preciso. Mas depois a concretização não é fácil. E por outro lado, essas respostas colocam-se a níveis normalmente que não é a prioridade imediata do município. O município responde muito àquelas coisas do cotidiano, da pressão do cidadão, de responder positivamente àquilo que são as necessidades concretas das pessoas, que é o buraco na rua, que é o alcatroamento, que é a passadeira, que é a escola, que é não sei o quê. E, portanto, isto são coisas muito municipais, digamos assim. As coisas intermunicipais, entre dois concelhos ou mais, são coisas de um patamar acima, que normalmente não são daquelas que a pressão do dia-a-dia não é imediata. E, portanto, primeiro, é preciso responder a essas questões porque são mais estratégicas do que as outras, né? A pressão da população, eu costumo dizer, enquanto Presidente da Câmara costumava dizer isto, quando as pessoas vêm reclamar, normalmente têm razão. Têm quase sempre razão. Né? Porque quando a pessoa vai dizer que tem o buraco à porta da estrada,
Um buraco existe lá, ou que a água não tem pressão, ou que a auge não está recuperada. É um problema sentido, tem razão de ser. Portanto, as pessoas têm. E, portanto, essa pressão é muito grande. É muito grande. Do dia a dia, não é? Da Do escala dia a muito dia. local. E os municípios, os eleitos têm tendência a reagir também à pressão, como é natural, até é para isso que eles foram eleitos, né? Mas é preciso, paralelamente a isto, ter uma visão mais ampla, mais estratégica, que não pode ser deixar de ser respondida. Né? Até porque ela é estratégica, né? Não é imediata, mas é estratégica. E este é uns equilíbrios que não são fáceis. Ainda por cima, com uma boa parte, eu fui presidente de uma Câmara relativamente pobre do ponto de vista financeiro, né? Este equilíbrio é muito difícil, porque eu diria que é quase impossível. Portanto, porque nós não conseguimos chegar lá. E, portanto, as respostas intermunicipais são mais estratégicas, mas são mais difíceis de concretizar, por um lado por ausência de meios financeiros, por outro lado porque a pressão das populações vai noutro sentido, e por outro lado porque temos que articular entre vários municípios, com características distintas, com pessoas distintas. Eu, quando fui presidente da Junta Metropolitana, dizia muitas vezes, eu não consigo despir o casaco de presidente de Câmara, não me peçam isso, porque é impossível, digamos. Isto é só teórico. Dizer que eu sou presidente da Câmara no Barreiro, enquanto estou lá, e aqui sou presidente da Junta e já não sou presidente da Câmara, é impossível, é mentira, não corresponde a uma realidade. A gente nunca consegue. Ao final do dia tem que dar resposta aos seus municípios. Claro, e portanto, no fundo este raciocínio vai todo dar da impossibilidade de termos uma estrutura metropolitana autónoma dos municípios, muito ligada aos municípios, em que o papel dos presidentes de Câmara tem que ser algum, mas que as decisões sejam regionais ou metropolitanas e não somatório de... Diga-me só uma coisa, eu acho isso muito interessante e também mais uma vez vou sair aqui ligeiramente do guião. Diga-me uma coisa, por favor, este contexto da pandemia e portanto com estratégias, na verdade quase 18 estratégias municipais a avançar no apoio, na resposta, cada um a tentar mostrar que faz mais, isto aprofundou um bocadinho essa desigualdade ou essa diferença? Qual é a sua percepção? Por acaso acho que é uma... Enfim, não parámos muito tempo a pensar nisso, mas eu acho que é primeiro, essa constatação é real. É ver quem é que se põe mais em bicos de pés. É ver quem aparece mais a fazer coisas, às vezes sem saber bem se é aquilo o caminho mais ajustado. Mas é preciso, e isto é todas as forças políticas, uns mais, outros menos, mas sim. Não diria que aprofundou as divisões, não diria tanto isso, porque todos perceberam o que é que está a acontecer e depois é porque um faz, o outro também tem que fazer e o outro vê se ainda passa mais à frente que aquele que já fez muito, mas eu não diria que se agravou, digamos, tornou-se eventualmente mais claro, mas não me parece que, até porque na área metropolitana sabe que apesar de tudo o contexto político permitiu atenuar algumas diferenças. E eu, enquanto fui presidente da Junta, na altura era Junta, procurei secundarizar. Eu não levei nada, na altura era a Junta Metropolitana, que eu soubesse à partida que nos ia dividir. Onde aquilo nos dividia, não valia a pena, a gente não solucionava nada, não chegava a consenso e só criava era problema. E enquanto primeiro secretário tenho tentado isso. Mas eu diria que o ambiente não é mau, é bom.
Eu diria que o ambiente é bom. E diga uma coisa, qual é aqui a importância das afinidades políticas, das afinidades pessoais? Quer dizer, como é que se a gente pudesse aqui... É o somatório de tudo. É disso É o tudo, não é? somatório de tudo. Engraçado, é Sim. interessante. Houve um jornalista que me perguntou várias vezes, até uma pessoa muito simpática, não interessa, se eu tinha tido algum papel na chamada geringonça. Os entendimentos entre o PS e o PCP. E eu disse, não tive, nunca tive nenhuma conversação, nunca falei com ninguém. Agora, é evidente que o caminho se foi fazendo, digamos, eu tinha uma relação boa com o António Costa, né? Fizemos muitos entendimentos, também afirmámos diferenças de opinião, indiretamente posso ter contribuído para isso, né? E portanto respondo um bocadinho àquilo que está a perguntar, do papel das pessoas e as afinidades políticas. Eu diria que o papel das pessoas não é a forma como intervêm na função que exercem. Né? Cria respeito, percebem o papel de cada um, e eu acho que isso é muito importante. Questões político-partidárias, quero-vos dizer que isso depois, nos finalmente, quando se trata daquelas coisas mesmo, né, não são as tem mais sobre a forma como cada um intervém do que propriamente sobre o conteúdo. Muito bem. Não deixa de também ter importância, não é? Sim. Muito bem. Aproveitando, se calhar, algumas temáticas também são mais fáceis de gerar consenso do que outras. Vimos aqui os transportes, as alterações climáticas ao nível metropolitano, também haverá aqui temáticas que serão mais fáceis de... Claro. Como viu, nós não tomamos nenhuma posição sobre o aeroporto, por exemplo. Exatamente. Não foi por acaso. Não tomámos ainda nenhuma posição sobre a terceira travessia do Tejo. Não é por acaso. E ninguém propõe que se tome. Toda a gente percebe que não é o momento e não é o órgão para tomar essa posição. No fundo, é o bom senso aqui a funcionar, não é? É o bom senso. É o bom senso. Embora bom senso pode haver muitos, mas eu acho que aqui é consensual. Muito bem. Olha, Sr. Carlos Humberto, nós fizemos, aliás, no nosso site está disponível, e eu ia aproveitar agora para mudar um bocadinho, que é, temos uma timeline, uma linha do tempo em que fomos misturando uma série de coisas ao nível global, ao nível europeu, legislação, ao nível local e até os financiamentos. E uma das coisas que nos foi chamando a atenção foi alguma relação entre a mudança dos quadros legais ou jurídicos que regulam as instituições designadamente metropolitanas e a aproximação dos quadros comunitários, diria assim. E eu gostava muito, francamente, sem estar a olhar assim muito diretamente, assim mais voltando aqui ao nosso registro da nossa conversa, eu gostava de lhe perguntar diretamente se vê alguma relação entre estes momentos de definição, de preparação, de injeção até dos fundos comunitários e a organização metropolitana. Vê aqui alguma relação, eu diria até de funcionamento, legal, etc. E depois os momentos em que vem ou que estão a preparar, digamos assim, estes financiamentos. Eu, sinceramente, não vejo. Acho que são momentos em que, por vezes, se torna mais claro a necessidade de uma estrutura distinta desta. Mas não vejo depois uma relação direta com questões legislativas, formais, não vejo. Por acaso este quadro comunitário, o novo período de financiamento comunitário que estamos a discutir, vai em mau momento, porque vai em período pré-eleitoral. Claro. E isto, nestes períodos acentuam-se diferenças, como é normal, e devia ser um momento em que a gente precisava de convergir.
admito que por vezes é mais difícil, mas mais por este facto de ser período pré-eleitoral do que por outras razões. Ainda que é o momento, sei lá, nós estamos a discutir a estratégia metropolitana da habitação. Estamos a discutir o novo período de financiamento comunitário. Estamos a discutir o PRR globalmente, né? Portanto, era um momento em que precisávamos Era de alguma serenidade. Exatamente. Mas pronto, é o que é, havemos de fazer caminho. Pois. E já agora também aqui um pequeno atalho, e como é que a AML viu esta mudança de alguma forma, enfim, discutida, mas que aconteceu da eleição do presidente da CCDR por via indireta, digamos assim, houve aqui alguma mudança? Sentiram aqui alguma, ou que pode haver alguma mudança, ou na verdade, enfim, pode não ser assim tão... Eu dou-lhe a minha opinião pessoal. A área metropolitana não quis pronunciar sobre isso. Eu diria que globalmente os presidentes de Câmara, se fosse falar individualmente com cada um deles, não veem muito jeito nisto. Acho mesmo. Acho que todos eles, individualmente considerados, não veem muito jeito nisto. De qualquer forma, a área metropolitana, por razões dos tais equilíbrios políticos, não aprofundou isso. Eu acho que, olha, deixa lá uma expressão popular, isto não tem jeito nenhum. Muito bem. Sim, vamos ver ainda, não é? Quer dizer, mas pronto. Sim, mas façamos que... Agora, a relação que existe hoje entre a área metropolitana e a CCDR é muito boa. Pronto, era essa uma questão que vinha já muito boa. Não tem nada a ver com o método de eleição e se é eleito, muito cooperativa, digamos assim, muito colaborativa neste momento. A estratégia foi construída em conjunto, a estratégia com vista à preparação do Programa Operacional Regional. Vamos convidar a Sra. Presidente da CCDR, já não é a primeira vez, para vir ao próximo Conselho Metropolitano, em princípio, para discutirmos todas estas questões do financiamento, globalmente, PRR, Programa Operacional, etc. Portanto, sim, é uma boa cooperação. E eu pergunto-lhe ainda agora na continuação da pergunta anterior, da questão anterior, eu acho que já me respondeu e portanto, mas de qualquer forma vou... estes quadros comunitários têm estimulado a cooperação, a competição, o conflito? Existem exemplos emblemáticos. Estou-me a lembrar, se bem se recorda ainda do João Ferrão, lembra-se que ele fez um esforço com o Polis, era o Polis 21, não era? Que tentava que houvesse parcerias, quer dizer, de alguma forma, também usando o financiamento, não é? Olha, pessoal, se vocês se juntarem, e houve, vamos ser honestos, coisas muito interessantes. Houve aqui projetos no próprio país todo, que forçou de alguma forma esta cooperação entre a municipal e até com organizações da sociedade civil, e eu pergunto-lhe, enfim, se ganhou alguma coisa com isso, se acha que... Os fundos comunitários na região metropolitana de Lisboa são poucos, como sabe. E o cofinanciamento também é baixo. Nós não conseguimos mais de 50% de cofinanciamento e parece-me que o próximo vai ser 40%. E nós o que temos, as coisas que temos que estão articuladas, discutidas aprofundadamente na área metropolitana de Lisboa, são os chamados pactos em que nós temos perequado. E, portanto, isso é uma forma de cooperação e uma perequação, até beneficiando alguns municípios com menos capacidade. Não, as verbas, como não são muito grandes, não têm dado assim uma grande discussão. Claro. É sempre a perequação é sempre mais difícil, mas temos, apesar de tudo, feito. E como tanto há perequação, e depois até da perequação até há trocas entre municípios. Olha, eu tenho aqui para, sei lá, para as áreas
da cultura, ou do ambiente, ou do património cultural, etc. Tu tens das escolas, precisas menos para a escola, dás-me o que tu tinhas da escola, que eu dou-te um bocadinho daquilo que tinha para as questões do património cultural e ambiental, e portanto isso tem sido feito. Portanto, eu diria que há alguma cooperação, mas repito, porque nós não temos aqui a disputa, né? Porque à partida a disputa é só no momento da decisão. E depois, fora disso, os municípios não têm tido muitas possibilidades de... Há umas coisas do PEO-SEUR que não entram aqui. Diria que não têm sido os fundos comunitários motivos de visão, de aprofundamento de visão, concorrência. Embora a AML Sul, enfim, se calhar não tanto os municípios, talvez alguns deles, mas eu estou a pensar muito nos empresários, não é? A Associação Empresarial, se não estou em erro, tem alertado para o problema, exatamente, da NUT 3. Sim, mas os municípios da margem sul, todos eles têm essa visão. Não é? Todos eles têm essa visão. E nós temos defendido que possa haver uma discriminação positiva. Mas os municípios, aquilo que têm dito, e penso que com bom senso, é que essa discriminação positiva para a margem sul não pode pressupor uma discriminação negativa. Ora bem, isso é que é o grande desafio, isso é um problema. Tem que se encontrar soluções, e eu sei que isso está a ser discutido, e há municípios, e eu acho que mesmo os municípios da margem sul talvez já tenham percebido isso, mas o problema não é só dos municípios da margem sul, há municípios da margem norte com problemas idênticos aos municípios da margem sul, porque tirando os municípios, os maiores municípios da margem norte, se calhar Vila Franca, Loures, etc., têm os mesmos problemas que tem a margem sul. Portanto, certo. Portanto, é preciso, agora não estou a falar como autarca da margem sul, mas é verdade, sim. Todos percebamos isto, não é? Porque senão não estamos a encontrar soluções, estamos a encontrar meias soluções. Não é fácil, reconheço que não é fácil, e aquela coisa da NUT 3 muito reivindicada não resolve nenhum problema, porque os fundos comunitários do ponto de vista estatístico, o que determina a distribuição dos fundos são as NUTs 2 e não as NUTs 3. Mas se calhar isso era um salto para passar para a NUT Alentejo, seria, Sr. Humberto? Eu acho que os municípios da margem sul não é isso que desejam. Não é isso, pois. Então seria uma coisa. Os municípios da margem sul não querem sair da área metropolitana. Tá? Sim, isso ficou claro. Sim, nas coisas que eu fui lendo. Isso sim. Pronto. Portanto, não quer dizer que não se encontrem geometrias variáveis de financiamento, etc., mas sem pressupor saída da área metropolitana. Muito bem. E estávamos aqui a falar de alguns programas públicos. Faria sentido alguns programas públicos, isto é mais de natureza quase, enfim, tomados ao nível central, para aplicar na área metropolitana de Lisboa? Eu estava a falar da habitação. Provavelmente terá que haver um comprometimento, naturalmente, da parte do Governo Central para esta solução, para a solução, por exemplo, das questões habitacionais, que eu acho que já são insuportáveis hoje em dia. Tem que de facto dar um salto final para esta resolução. Mas eu até diria mais outras coisas, a questão da transição digital que está tão presente, por exemplo, no PRR, ele teria que também se calhar ter aquilo. E eu pergunto-lhe se antevê, percebe, solicita, não sei, ou sente que dentro da AML se vai fazendo alguma pressão para alguns programas, digamos, que possam ter ali uma aplicação direta na AML, ou de cooperação. Deixe-me responder, começando por outro lado, para chegar aí. Eu considero que
é muito importante que a área metropolitana tenha condições para ajudar o país a crescer. E acho que a área metropolitana, o país só se desenvolverá se as áreas metropolitanas, as duas, crescerem, se desenvolverem. Pensar que o país como um todo se desenvolve apenas porque há intervenção naquilo que se chama interior, na zona mais diversificada do país, Muito bem. não resolveremos o problema do país apenas por essa intervenção. Eu não estou a dizer que essa intervenção não é importante, Claro. Mas eu, como venho de uma zona dos comboios, é preciso que haja a máquina que puxa o comboio. Digamos, a dimensão dos problemas, os problemas sociais mais densos estão aqui, né? O desemprego, a pobreza, os sem-abrigos, as discriminações mais densas, etc., estão aqui. E é preciso perceber isto. E esta narrativa política que, a partir dos fogos, particularmente a partir desse É interessante isso. que se procurou, digamos, que é o interior, cria problemas sérios, e eu acho que não há, eu reconheço que não é fácil, mas não há coragem política para fazer o contraponto a estas ideias. Muito bem. E eu não sou especialista, mas daquilo que eu vou conhecendo, é verdade que houve convergência, Portugal convergiu, digamos, está mais coeso, mas distanciou-se dos países. Exatamente. É que são duas faces de uma moeda que temos que equilibrar, não é? Pronto. E, portanto, para lhe dizer, na sucessão deste raciocínio, que era interessante, particularmente o PRR, e alguns fundos geridos centralmente deste novo período de financiamento comunitário, tivessem isto em conta. Eu diria que é indispensável, porque senão estamos a cometer um erro. Acho mesmo, estou mesmo convicto que cometeremos um erro. Porque são muitos milhões de euros. Mas só se nós dispersamos a verba por 1000 projetos, não teremos a mais-valia dos 1000 milhões de euros. Claro que a qualidade de vida das pessoas melhorarão, porque ficarão com mais estradas, com melhores escolas, mas é preciso perceber quais são os locais e as áreas em que é preciso intervir de forma mais densa para dar um salto. E ou nós damos um salto ou continuaremos a retroceder e a ficar na cauda. E, portanto, resposta sim. Daquilo que eu conheço, o PRR, daquilo que eu conheço até agora, o PRR apenas tem, especificamente para as áreas metropolitanas, 250 milhões de euros para as comunidades desfavorecidas. São especificamente para as duas áreas metropolitanas. E depois há alguns projetos pontuais, o Metro Loures, sim. Depois umas coisas o elétrico também lá para o lado de Oeiras, provavelmente, não faço ideia. Sim, mas isso não está em PRR. PRR só está uma linha do metro tradicional, digamos, entrado, e o metro para Loures, metro de superfície para Loures. E na área metropolitana sul, ali em Almada, esse metro não está... Não, sobre especificamente não está. Só está isto. De grandes infraestruturas de mobilidade, especificamente está isto. São umas coisas sobre barcos, mas é uma coisa, se não me engano, ou 2 ou 4 barcos a adquirir. Isto não quer dizer que o metro sul do Tejo não venha a ser incluído, mas não está, hoje não está. Muito bem.
E, portanto, estava eu a dizer que, sim, eu diria que é indispensável. A habitação, nós temos, se não me engano, o PRR tem para a habitação 1,250 milhões ou 300 milhões de euros. Bem, o levantamento que nós temos da área metropolitana, das necessidades da habitação indigna e da... não me lembro como é que eles chamam aquilo, mas habitação Não é em período arrendação? transitório, em período transitório, já, Sim. já não me lembro como é que eles dão. Também não, sim. O levantamento temos, a verba nacional que está prevista em PRR toda não dava para a área metropolitana, não chegava. Tá. Isso também nos permite perceber a dimensão do problema da habitação na área metropolitana. Só estamos a falar em habitação indigna. Estamos a falar custos controlados, há outras questões, exatamente. ou acessível, etc. Sim. Exato. Portanto, é verdade que se calhar ali aquele levantamento está um bocadinho empolado, mas mesmo que esteja empolado a 1/3, portanto, demonstra a dimensão, não é empolado nos problemas, pode estar empolado nos valores. Não é? Pronto. Mas é muito interessante essa visão e essa questão da narrativa que eu acho que vai ser difícil de contrariar. E não sei, enfim, isso agora também poderia ser explorado, mas se esta ideia do Ministério da Coesão Territorial, que em princípio seria facilmente aplicável não só àquilo que se chama convencionalmente o interior, como também as questões de coesão territorial também se colocam no interior das próprias áreas metropolitanas, como é óbvio, não é? Mas eu não sei enfim, se as perspectivas convergem todas aqui na nossa opinião, mas eu acho que tem que ser discutido pelo menos, e tem que ser clarificado, porque senão o caminho é um caminho, enfim, aparentemente podemos ganhar, e como diz, eu gostei muito dessa, enfim, somos mais coesos, mas estamos mais afastados daquilo que também, enfim, nos permitirá ser mais sustentáveis no futuro, que é, enfim, sermos competitivos, na verdade, porque é isso que comanda o mundo. Eu, portanto, enfim, estou muito alinhado com essa visão, e isso leva-me aqui a outra, enfim, estamos quase no final, também não lhe vou tirar muito mais tempo, mas há aqui uma outra dimensão. Quando falamos em governança, já falámos aqui da cooperação, enfim, de eventuais episódios de conflito, mas como é que tem sido aqui o papel da sociedade civil na gestão da área metropolitana na gestão da área metropolitana de Lisboa e no seu dia a dia, digamos assim, nas políticas, nos programas, nos projetos, eles têm sido mais instigadores de novas ações e de novos projetos, têm sido colaboradores de algumas iniciativas. Como é que se está a desenhar, ou como é que tem acontecido e como é que se está a prever esta ligação, que eu acho que é inevitável também, há aqui coisas inevitáveis, esta energia que vem do mundo da sociedade civil, seja ele privado, seja ele associativo, seja ele mais espontâneo ou mais estruturado, eu acho que é incontornável, não é? Isso é óbvio. Como é que se tem feito essa ligação, Sr. Carlos Humberto, assim, na área metropolitana de Lisboa? Qual é a sua percepção sobre esta ligação que é tão importante? Eu acho que cada vez os movimentos de todo tipo vão tendo mais força, não é? E por isso mesmo obrigatoriamente são mais ouvidos, não é? Acho que ao nível municipal essa relação de forma diversa, mas tem acentuado. Ao nível metropolitano ainda não chegamos lá. Não chegamos lá. Não chegamos lá, na minha opinião. Há a preocupação, há uma certa preocupação de relação com as instituições do saber, uma certa preocupação com
com os representantes do poder económico. Mas o que se fez é pouco mais que zero. Mas sabe, Sr. Carlos Humberto, quando foi, por exemplo, o plano de alterações climáticas não contou com a participação... Foi muito importante o que se fez, mas digo-lhe com toda a sinceridade, foi o momento em que isso foi mais importante e mais se fez, não é? Porque tirando esse, o cotidiano acabou por se fazer muito pouco. Esse, de facto, foi um elemento importantíssimo desse ponto de vista. E é uma coisa que eu acho que se identifica muito comigo. Digamos, o que se fez no plano de alterações climáticas já estava planificado, portanto planeado, não foi com a minha intervenção. Mas este é o estilo de gestão que eu defendo. Esse é o estilo de gestão que eu acho que é indispensável ter. Claro, numa instituição como a área metropolitana, tal qual como está, isto tem que sempre ser feito em cooperação e articulação com os municípios, o que torna tudo mais complexo, não é? Nós não podemos ir ao município do Seixal sem articularmos com a Câmara do Seixal, que vamos ao município do Seixal e que vamos reunir com este e com aquele e com aquele outro, não é? E portanto isto torna mais difícil, mas o COMAC foi um momento mais alto dessa relação, não é? Dessa relação. Então agora do outro lado um outro desafio, quer dizer assim agora em que a AML claramente tem um protagonismo grande e até alguma autonomia, não se conseguiria fazer essa ligação, eu acho que se calhar não se consegue porque também não há, do lado do sociedade civil não há esse tipo de organização, mas quando se fala agora na mobilidade e nos transportes, não é feita essa ponte também, por exemplo, eu estou a lembrar-me, há muitas associações de utentes dos barcos, da Fertragos, etc. Há essa ponte, faz-se essas pontes? Nós temos todas as solicitações que nos têm chegado, todas, de sindicatos, de trabalhadores naturalmente ligados aos transportes, das comissões de utentes, de assembleias municipais, comissões específicas da própria Assembleia Municipal, das freguesias, nós temos reunido com todos, todos. Não houve, que me lembro, solicitação nenhuma que tenha sido feita que nós não tivéssemos reunido. Mas essa relação tem que ser mais que isso, não pode limitar-se a isso. Nós até, não sei se sabe, mas nós constituímos a empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa para a gestão do sistema de mobilidade e uma linha de trabalho que definimos como orientação foi essa relação com as várias estruturas da sociedade, bem, não sabia. proximidade, e consideramos até que o elemento central da existência dessa empresa é que há passageiros, é que há seres humanos que precisam do transporte e portanto isso é que tem que determinar as decisões. Já não é mau termos esta visão e termos esta orientação, depois a concretização já sabemos que é sempre mais difícil, mas pelo menos que fique claro qual é o caminho que queremos percorrer. Muito bem. Olha, Sr. Carlos Humberto, a minha proposta era a seguinte, vamos encerrar esta nossa conversa, que eu acho que foi aqui uma viagem muito breve, é verdade, não é? Mas eu acho que também muito clara e muito elucidativa sobre a AML. Como devem ter reparado, este podcast resulta da adaptação, com a devida autorização do convidado, de uma entrevista realizada no âmbito do projeto MetroGov 3C, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.